Boa tarde de novo. Vamos então hoje falar um pouquinho sobre a construção da felicidade. Porque especialmente em momentos como que nós estamos vivendo, não só hoje, mas nos últimos tempos, né, de catástrofes naturais, como essa que mencionamos na abertura, no Rio Grande do Sul, em torno do planeta, de guerras, polarizações, é muito importante que a gente pense e trabalhe sobre temas como a felicidade, a fé, a alegria, até para que nós não entremos nessa frequência, né, de medo, às vezes, de ansiedade, enfim, de pensamentos negativos, que pode não ajudar, aliás, prejudicar e não contribuir para a gente manter uma frequência, um padrão de frequência elevado, né, em pensamentos positivos, na fé, na esperança. Então a proposta hoje aqui é que a gente trabalhe um pouquinho esse tema da construção da felicidade. Né? Eu vou trazer alguns elementos que os nossos orientadores, irmão Leocádio, irmão Antônio Green, irmã Marina Fidelis, professor Mauri Rodrigues da Cruz, sempre nos trouxeram ao longo das suas mensagens e que nos ajudam a fazer essa construção da felicidade, né? Para a gente ter uma felicidade mais permanente na nossa vida. E quando eu falo felicidade mais permanente, não significa que a gente vai estar rindo e alegre o tempo inteiro, obviamente que não. Né? As emoções fazem parte da vida humana, nós somos seres humanos, então a tristeza, a raiva, o medo, tudo faz parte do nosso processo reencarnatório. Mas isso não significa que diante dos desafios ou das situações que nos trazem às vezes esses sentimentos, a gente tem que se felicitar, né? Porque quando a gente está consciente às vezes de coisas mais simples, aquele evento que nos traz, às vezes, alguma situação que não é tão agradável, a gente impede que aquilo tome conta de toda a nossa vida. A gente consegue, eu não digo nem reduzir, mas colocar o evento, a situação, no lugar que ela tem que estar, sem descuidar de todos os outros setores e de tudo de bom que nós temos na vida, né? Só de acordar, de ver um sol, ou às vezes até uma chuva, né, que está regando o nosso planeta, um pássaro cantando, a natureza aí exuberante, né? Isso traz para a gente um referencial de felicidade. E a gente não pode estar cego a esses referenciais também, né? Então a ideia hoje é trazer aqui alguns elementos, como eu disse, os nossos orientadores nos trouxeram em suas mensagens, para a gente poder começar essa construção e ficar mais consciente dessa situação toda da nossa vida, que é muito mais ampla do que um evento só. Tá? Então eu vou enumerar aqui, eu separei 6 pontos, né? Obviamente que não se resumem só a esses, temos vários outros que nós podemos pensar, mas eu separei aqui 6 que eu acho muito importante, que nos ajudam bastante nessas situações, às vezes, de desafios ou nesses momentos que a gente vive, dessas contingências todas. Né? E o primeiro que eu vou colocar aqui é o primeiro apenas de uma ordem didática, não é de importância, todos eles são importantes. É o da autorreferência. Em contradição com o objeto referência. O que significa a autorreferência? O Romeu disse que nós temos que ser autorreferentes. O que significa isso? É que nós devemos avaliar as situações, o mundo, as pessoas, com base em referenciais internos que nós vamos construindo ao longo de toda a nossa existência. Até aqui, com todas as nossas experiências, nossas vivências, nós vamos construindo dentro de nós referenciais que nos trazem um padrão de avaliação, uma razão que faz sentido para nós, que tem um significado. E nós devemos avaliar as pessoas, as coisas, as situações, o mundo, com base nesses referenciais internos. Porque se nós ficarmos avaliando com base em referenciais externos a nós ficamos muito vulneráveis. Esses referenciais externos é o que eles chamam do objeto de referência. Você vai fazer uma avaliação com base em um objeto externo a você. Que pode até ser uma pessoa, né? Pode ser até uma pessoa, exatamente, pode ser outra pessoa. E nós vamos chegar agora mesmo nesse exemplo.
Né? Para a gente ficar mais claro, né? Vamos exemplificar com alguns exemplos. Né? Então, no mundo materialista e muito consumista que nós vivemos, né? Onde o ter, às vezes, é mais importante do que o ser. As pessoas, muitas vezes, dão mais valor ao ter do que ao ser. Então, eu, ao invés de me avaliar pelo que eu sou, eu começo a avaliar pelo que eu tenho, ou que o outro tem. E aí eu começo a fazer comparações, por exemplo, eu só sou alguém, só tenho importância, eu só tenho valor se eu tiver um determinado patrimônio, uma determinada coisa. E eu começo a me comparar com outras pessoas. Então, alguém que tem mais do que eu dou mais valor, acho que aquela pessoa é mais importante do que eu, e eu vou me diminuindo, porque eu estou pegando um referencial externo a mim. Ou, ao contrário, às vezes eu posso ter mais do que a pessoa, eu me acho superior a ela, e diminuo a pessoa porque ela tem menos do que eu. Uma questão do ter. Né? Então, esse é um referencial externo que nós estamos pegando, e que é extremamente vulnerável, porque aqui na Terra nada é estático. Hoje a gente tem, amanhã pode não ter, hoje não tem, amanhã pode ter. Então, quando nós ficamos reféns desses referenciais externos a nós, a gente fica muito vulnerável e se infelicita muito diante de qualquer situação. Porque aquilo nos abala, muda a situação, a gente não tem uma estabilidade, né, emocional ou de convicção no meu próprio ser. Né? A mesma coisa, então esse foi o exemplo que a gente às vezes se compara, a referência é uma outra pessoa, é o que ela tem. Né? Mas também às vezes a gente coloca na aprovação do outro, do que a gente faz, ou do que a gente fala, ou do que a gente é, do que a gente tem. Se o outro aprova, a gente fica bem. Se o outro critica, a gente fica mal. Se o outro nos elogia, a gente fica feliz. Se o outro não elogia, não dá bom dia, não cumprimenta, a gente fica triste. Ai, meu Deus, tá bravo comigo, não me cumprimentou, eu não sou... Então a gente fica muito vulnerável, fica infeliz. Oi? O que eu fiz? O que eu fiz, né? Já acha que fez alguma coisa errada? Fica numa insegurança absurda, porque você está colocando o referencial num elemento externo, não interno, construído por você, com base na tua razão. Quando a gente faz o autoconhecimento e tem a convicção de quem nós somos, do que nós queremos, do porquê estamos fazendo aquilo, não importa o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, né? Se ele gostar, ótimo, melhor. Se não gostar, você fez com a consciência do seu ser, com a consciência de que você fez o melhor e o que você achava que era o mais adequado naquele momento e o que você alcançava. Pode até ser que num segundo momento você reavalie e fale, puxa, isso eu podia ter feito melhor ou podia ter feito diferente. Mas essa avaliação você está fazendo com o elemento interno a você, não porque o outro diz, porque você viu o resultado e verificou que naquele momento era o que você podia ter feito, o teu possível. Você também não vai ficar sentindo culpa, porque você sabe que você fez com base no máximo que era possível naquele momento. Aí, de acordo com os resultados para o produto mediúnico alcançado daquela atuação, você já alcançou um novo momento, um novo conhecimento que já te permite ampliar o teu horizonte, a tua visão e fazer diferente. E aí vai vir um novo desafio e você já vai testando esse novo aprendizado que você fez. Quando a gente faz essa avaliação com base nesses referenciais internos, a gente tem mais essa estabilidade emocional, a gente tem uma felicidade maior, porque a gente não fica na mão de outro, de referenciais externos. Tá? Ficou claro? Acho que deu para entender? Então esse é o primeiro elemento que eu gostaria de trazer. Tem a questão, né, Aninha, do irmão Leocádio diz para a gente aprender a viver a feliz infelicidade. E viver a infelicidade feliz temporária, claro, né? Você, por exemplo, está ali acompanhando o velório de um ente querido seu, um familiar. Como é construir a felicidade naquele evento, vivendo aquele evento? Porque quando se fala desses assuntos na casa espírita, eles são para todos os instantes.
É para um instante desse, que na nossa cultura é crucial. Mas olhar para aquela pessoa e com os referenciais internos que a irmã foi colocando, super bem, avaliar assim, pelo que eu conheço dessa pessoa, ela continuar desencarnada, ela teria, pelo organismo que ela dispõe agora, disporia de agora em diante, ela teria condições de produzir o que ela sempre gostou de produzir, de ser feliz e tal. E daí, por mais que o momento seja difícil, nós vamos nos felicitar por saber que aquela pessoa teve o direito de, num processo divino que é o desencarne, que aquele espírito teve o direito de desligar-se de um corpo que não mais favoreceria a ele na sua construção de felicidade aqui no planeta. E que ele tem o direito de ser feliz desencarnado. E aí isso nos traz a felicidade possível para aquele momento, para aquele evento. Não sei se ficou claro? E os orientadores têm esse cuidado de colocar isso para nós, da gente aprender a construir e viver a feliz infelicidade e a infelicidade feliz. Isso mesmo. Então, para a gente fechar só esse tópico, primeiro, eu vou ler nesse livro Doutrina Espírita e Afluência para um Novo Conhecimento do Universo, que é um dos livros que são os resumos das aulas que eram proferidas pelo irmão Antônio Grim lá na sede da SBE. Ele dava aula uma vez por mês e essas aulas, na verdade, ele dava 4 vezes por mês, toda sexta-feira, né? Eram 4 turmas diferentes. A gente tinha aula uma vez por mês, mas eram 4 turmas. E no final eles pegavam todas essas aulas, o resumo que ele fazia, né, um ditado que ele fazia, e compunham esses livros aqui. Então tem livros de todos os anos que ele deu aula. E aí eu separei desse livro aqui, onde ele, no final, tem um glossário e ele esclarece também, explica o que é esse objeto referência e a autorreferência. E ele fala o seguinte: na autorreferência, o indivíduo faz toda a leitura do seu processo reencarnatório e se constitui em torno do presente, numa dimensão daquilo que ele efetivamente recolheu. Então, é uma referência interna, extremamente significativa. A dimensão do objeto referência é uma referência externa. O indivíduo utiliza como referência, por exemplo, emprego, dinheiro, posição social, não ficando ele mesmo como referência. Ele vive em face desta outra referência. Por isso, deixa de ter consciência crítica de sua ocupação de espaço. Quando não se faz a autorreferência, todas as referências são exteriores, falíveis, temporárias. Quando se faz a autorreferência, o espírito recorre ao seu próprio acervo, história, trajetória, que é permanente, pois se sustenta em todos os registros que fez. No processo de construção do conhecimento, a referência utilizada pode ser colocada mais acentuadamente no objeto que está sendo conhecido, que é o objeto de referência, ou no sujeito que está conhecendo a autorreferência. Quando se enfatiza o objeto referência, o agente pode ficar limitado no tempo e no espaço, principalmente se ficar vinculado a protocolos restritivos, não conseguindo fazer convergência. Mas quando se enfatiza a autorreferência, facilita-se a compreensão do conexismo, a identificação da complexidade através do padrão que une. A autorreferência é toda a experiência do indivíduo, sendo utilizada para fazer interpretação, ou seja, hermenêutica, da sua vida e da vida dos outros, da sociedade, do mundo. E ao interligar as suas experiências, o indivíduo alcança a força do entendimento para chegar até o Criador. Se predominar o objeto referência, torna-se difícil considerar a experiência que o indivíduo teve ao longo do seu processo de vida. Tá? Então essa é a parte que ele explica, né, a autorreferência. O segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui é o ser conjuntivo.
que significa isso? Bom, todos nós estamos interligados e integrados num todo, que é o universo, o cosmos. Todos nós vivemos em sociedade, uma humanidade, numa natureza onde nós próprios somos também a natureza, o meio ambiente. O meio ambiente não está separado de mim, ele faz parte de mim e eu faço parte desse meio, né? O meio é o ambiente e sou eu, né? É o todo. E todos nós integrados dependemos uns dos outros, somos todos interdependentes. Nós vimos, né, quando teve uma pandemia, por exemplo, um vírus lá na China chegou no mundo inteiro, né? Um problema que existe em algum lugar, ele tem reflexo em todos os outros. Então nós dependemos de tudo e de todos para fazer uma melhor leitura do mundo, para viver melhor e mais feliz. Porque tudo informa e comunica e tudo nos traz elementos para o nosso conhecimento, para que a gente possa avançar nesse conhecimento. Estamos na escolaridade da Terra, né? Como numa escola, por exemplo, a gente vai aprendendo, estamos lá no 2º ano, aprendendo matemática, né? Por exemplo, aprendemos a somar, a multiplicar. Se aprendemos aquilo, o que acontece? Vem o ano seguinte, que traz novos desafios, novos conhecimentos, né? Porque isso vai ampliando cada vez mais a nossa capacidade de conhecer e, consequentemente, de se administrar. Então a gente precisa do novo conhecimento, né? A gente aprende a soma lá, 2 mais 2, números, multiplicação, aí chega num ponto lá, começa a colocar letra no meio da equação, né? Função, você já fala, meu Deus do céu. E aí você aprende e você vai ampliando a tua capacidade de compreensão, de entendimento. Então a gente depende uns dos outros. E quando isso é o ser conjuntivo, é nós integrarmos tudo e todos numa unidade. Somos todos diferentes, temos a nossa singularidade, mas estamos todos integrados nessa unidade. E se a gente começa a separar essa unidade, fazer o disjuntivo ao invés do conjuntivo, ou a divergência ao invés da convergência, de convergir aquilo, tudo que está à nossa disposição no mundo, a gente vai reduzindo as nossas capacidades e potencialidades de aprendizado e de evolução. Vai ficando mais difícil, porque a gente está como se estivesse fechando um canal de informação que poderia chegar até nós. Um exemplo dessa divergência e do disjuntivo é o que nós estamos vivendo muito também nesses últimos tempos, né? Essa separação de classes do mundo, né? É homem, é mulher, é preto, é branco, é homossexual, é heterossexual, é esquerda, é direita, e assim vai num crescente que está separando as pessoas, quando nós deveríamos fazer o quê? Juntar. Somos todos seres humanos vivendo na Terra, em conjunto, buscando aprender, evoluir e melhorar o padrão da Terra. Esse é o objetivo de todos nós, independente de sexo, raça, cor, religião, partido político, enfim. Então, quando a gente acolhe e se abre para esse conjuntivo, a gente vai ampliando a nossa capacidade de ser feliz também. Porque a gente tem mais recursos, tem mais informações, tem mais meios, tem mais pessoas ao nosso alcance, mais informações e canais para que a gente busque recursos e consiga, no momento, às vezes, de um desafio, a gente superar isso com mais facilidade. Cristo nos disse, amai os vossos inimigos. Né? Não significa ser amigo, ter que morar junto na mesma casa, almoçar, enfim. Mas é respeitar, estar aberto e aceitar o diferente como uma informação nova de alguém que às vezes tem um outro ponto de vista, uma outra experiência, um outro conhecimento e que pode agregar aquilo que eu já alcancei com as minhas experiências e que não são todas, né? Ninguém sabe tudo. Então, quando você junta 2 pontos de vista diferentes, eles se complementam. Na medicina chinesa, a filosofia oriental chinesa fala, os semelhantes se atraem, os diferentes se complementam. Diferente da física, né, que onde os semelhantes se repelem e os diferentes, os opostos se atraem, né, no ímã, por exemplo.
E a gente tem que ter essa ideia filosófica da medicina oriental, da filosofia oriental, de complementaridade, porque todos nós nos complementamos. Então, quando faz essa disjunção, a gente não consegue ficar nessa autorreferência, porque a gente já separa o outro, já separa quem somos e a gente fica nesse disjuntivo. E eu vou ler também, tem 2 trechos aqui muito interessantes nesse mesmo livro, em que o irmão Grimm também trabalha o disjuntivo e o convergente. O primeiro deles está na página 12 e ele fala o seguinte, eu vou ler só um parágrafo dessa página. O agente mediúnico, quando percebe a significação da autorreferência, do objeto-referência, no campo da temporalidade e da espacialidade, consegue discernir o significado de aprender e modificar comportamentos, de vivenciar valores e, na sequência consciencial, entender que quando ele faz autorreferência, ele inteligentemente está buscando conexismo, complexidade, através do padrão que une, é o convergente, união. Quando a gente fica fora, a gente fica no protocolo, a gente quer se enquadrar naquilo que é imposto de fora. Quando a gente está autorreferente, ou que a gente mesmo impõe, né? Ou que a gente mesmo impõe. Isso que é pior. Sim, mas com base num padrão externo. Eu quero me enquadrar, mas eu quero impor como é que é para você ser, para nós sermos amigos. Exatamente. E aí ele continua, quando utiliza o objeto referência, o agente mediúnico fica muito limitado no tempo e no espaço, uma vez que está vinculado aos freios do protocolo. Portanto, não faz convergência, mas divergência. E um outro, mais um parágrafo só, ele trabalha muito essas questões nesse livro. Eu separei só alguns trechinhos só para vocês terem uma ideia, mas esses livros são muito profundos, muito amplos, são livros de estudo mesmo, que vale a pena a gente se aprofundar, ler e lendo e estudando. Deixa eu só ver se aqui... A doutrina espírita é enfática, consiste, promove, faz permanentemente a referência do ser na dimensão do espírito, considerando criticamente os aspectos da Terra, do mundo, do universo, do cosmos, portanto, sabendo dimensionar o espiritual e o material, todos na dinâmica no sentido conjuntivo, de interligação e interdependência. Isto significa afirmar, reconhecer que o organismo espírito-matéria está em permanente fluxo inteligente com o universo, o Criador, a natureza, a humanidade, a história, o social, a moral, o cultural. O sistema de ideias espiritista está sempre afirmando com veemência, conhecimento de causa, que o espírito é toda a dinâmica da vida, é o autor, o ator e o portador da história, da cultura. É o ser que capacita, que dinamiza, que expressa a vontade, fazendo a direção em todo momento, compondo plasmas. Então, essa é a importância do conjuntivo também para a construção da nossa felicidade. Quando a gente se perceber sendo disjuntivo, divergente, a gente parar, tomar consciência disso. Opa, será que eu não estou sendo preconceituoso também? Às vezes alguém que tem uma ideia diferente da minha, alguém que vota num outro partido ou num outro candidato do que eu voto, mas por que será que ele tem uma visão, essa pessoa tem uma visão diferente? Ela tem outras experiências, né? Com certeza não existe um certo e um errado. A gente tem que fazer essa complementaridade, tentar entender o porquê todos os lados têm as suas razões, os seus valores. E quando a gente amplia e conjuga tudo, a gente se integra mais ao universo, ao cosmos. Respeitando também a natureza, preservando, a gente vai criando também mais condições de ser feliz. O terceiro ponto é a adaptação. Nossa capacidade de se adaptar. Adaptação é evolução é adaptação.
A única certeza, além do desencarne que nós temos aqui na Terra, é da permanente mudança. Tudo é dinâmico, está mudando o tempo todo. A gente vive sob o princípio da incerteza. Nada é certo. O que está estabelecido agora, nesse momento, amanhã pode não estar. E nós estamos vendo isso, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Estava tudo andando tranquilamente e de repente vem umas chuvas e altera toda a situação que estava estabelecida. Essas são as contingências. E nós vamos todos os dias passando por diversas contingências na nossa vida. As contingências são a regra. Nós estamos imersos num planeta, na Terra, numa escola, onde diversas pessoas, 8 bilhões, já talvez 10 bilhões, vivendo em conjunto, e as situações ocorrem, cada um exercendo seu livre-arbítrio, e as contingências vão acontecendo, coisas inesperadas dentro desse princípio da incerteza. E dentro dessa perspectiva, nós temos duas alternativas, dentro de uma contingência, de algo que se apresenta a nós. Quais seriam essas alternativas? A primeira é lamentar. É ficar se lamentando. Ficar pensando, mas era assim, mas era tão bom, mas isso acontecia assim. E você ficar preso a esse passado, se lamentando. Independente da situação que ocorra, pode ser uma situação boa ou pode ser uma situação ruim. Que nós classificamos como boa ou ruim, apesar de que todas as situações vêm por uma necessidade para nos fortalecer para um novo aprendizado, para a próxima situação nós estarmos mais fortalecidos. Tudo que acontece aqui na Terra é a oportunidade de aprendizado e de evolução. E quando a gente consegue alcançar esse entendimento, diante de alguma situação que a princípio nos impacta e parece uma situação ruim, a gente pode fazer um segundo olhar e tentar alcançar o que essa situação pode me ajudar, o que ela pode trazer de bom para mim no sentido de evolução, o que eu posso aprender com isso. Se eu estou tendo uma dificuldade, pode ser que essa situação está me mostrando uma fragilidade em mim, uma falta de habilidade que eu preciso trabalhar, melhorar, para me fortalecer, me capacitar, para ter mais recursos para uma próxima situação que pode vir a acontecer. Então aí a gente muda o olhar, e aí o que a gente faz? Em vez de ficar se lamentando, paralisado, a gente vai pensar em enfrentar, pensar como eu posso ser feliz a partir de agora. Com essa situação que se apresenta. Então, ao invés de ficar lamentando o que era e que não é mais, vou enfrentar. Todos nós temos condições de enfrentar e superar tudo o que acontece. Nós acreditamos, Deus Criador, Deus não erra e nunca nos abandona. Então, temos os recursos necessários para enfrentar e superar essa situação. Então, em vez de ficar me lamentando, chorando e preso a um passado, paralisado, sem avançar, eu posso enfrentar, é isso, a situação é essa, aconteceu, está aí. O presente é inevitável. Estamos aqui. E o que eu posso fazer, então, a partir de agora para ser feliz? Não tenho mais a pessoa, por exemplo, como o exemplo da Nájila, desencarnou. Então, aquela rotina de vida, às vezes, com a pessoa ali dentro de casa, não existe mais. E não vai voltar a existir da forma como era. Aquela pessoa vai estar comigo em pensamento, em sentimento, vinculada pela conexão espiritual, com certeza, porque isso não se desfaz nunca. Mas como que eu posso ser feliz, então, a partir de agora, sem essa presença física dessa pessoa? O que eu posso transformar na minha vida, na minha rotina, para ser feliz? Porque eu me infelicitar e ficar pensando e datado, hoje faz 10 anos que foi, e você perder uma produtividade reencarnatória, lamentando, é muito ruim. Porque depois, quando lá na frente, a gente vai olhar para trás e vai assim, puxa, perdi tempo, podia ter produzido muito mais. Então aí a gente também
começa a construir a felicidade a partir dessa reflexão interna. O que eu posso fazer a partir de agora, com essa realidade que se apresenta? Não é a que eu gostaria, não, mas é a que eu tenho. E é com ela que eu vou trabalhar e vou ser feliz. E eu sou feliz. E afirmar. O irmão Leocádio sempre nos falava para a gente se afirmar. Afirmar a felicidade. Né? E aí eu vou então ler 2 trechos também, aqui, que ele fala dessa capacidade de adaptação, da importância da adaptação. Ele diz o seguinte: o Espiritismo, a sua mensagem, alcança o homem e a sociedade na dinâmica processual da renovação. Ou seja, a gente tem que estar permanentemente se renovando as nossas rotinas, nossas ideias, ressignificando nossos conceitos. Ela é crítica, fazendo o homem refletir, meditar sobre a informação, a comunicação, dentro dos grandes desafios do pensamento evolutivo, da consciência de cada um, portanto, da capacidade de adaptação. A gente tem que fazer sempre essa busca de referenciais internos aqui. E num outro trecho também, que é bem legal, que ele fala. Acho que é aqui. Não, esse acho que eu já vi. Não é aquele que eu já li da autorreferência, né, que eu li antes. Ele fala da doutrina espírita, do disjuntivo, do conjuntivo. Eu já li. Então, eu não estou dizendo que é fácil. É óbvio, o nosso equilíbrio aqui na Terra, ele é móvel. A gente sofre os impactos. É óbvio que quando alguém desencarna, algum ente querido, a gente sofre o impacto. E no primeiro momento a gente se abala. Não tem dúvida disso. Né? Outras situações também, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, todos nós não tem nenhuma criança. Então todos nós já com certeza passamos por momentos de desafios grandes nas nossas vidas. Perda de emprego. De mudança, de perda de emprego, de desencarnes, enfim. E tivemos que nos reorganizar perante esses desafios e conseguimos superá-los. Às vezes até a gente olha para trás e até agradece, fala, puxa, eu só estou aqui hoje e melhor porque aquele evento aconteceu na minha vida, aquele me deu elementos, recursos, instrumentos para hoje eu estar aqui onde eu estou. Né? Então, a gente olha para trás e vê às vezes, mas não é fácil. Às vezes a gente chega e sofre aquele impacto. Então, esses outros que eu vou trazer agora são recursos e ensinamentos para a gente buscar quando a gente sofrer esses impactos. Como nos adaptar melhor, como construir a felicidade quando a gente sofrer esses impactos, desses desafios, dessas contingências. E o primeiro deles... Ana, Oi. é o exemplo do que está se passando agora no Sul. Quanta experiência nós vamos ter a partir disso. Sim, da pandemia tivemos, agora dessa, todas essas situações, né, nos trazem grande aprendizado. Então, o quarto, quando eu vou colocar como nos adaptarmos melhor para a construção da nossa felicidade, quando nos impactarmos com as contingências, é ter humildade para buscar ajuda. E essa ajuda pode se dar também de 2 formas, ou em 2 níveis. O primeiro é uma ajuda interna, no campo pessoal. Porque nós somos uma verdadeira jazida de conhecimentos. Nós temos milhares de anos de evolução ao longo de todos os nossos projetos reencarnatórios, das nossas reencarnações. Então a gente vai acumulando conhecimento nos nossos registros internos, nos nossos arquivos, que estão aí disponíveis para que a gente possa alcançar as respostas que a gente busca, que a gente precisa, os recursos para nos administrarmos nas situações. Então, como é que nós podemos fazer essa busca interna de conhecimento? Através da prece, tem uma força extraordinária. O irmão Leocádio sempre fala da força da prece, e que a força da prece, a prece é companhia. Ele diz, quando nós
fazemos uma prece, nós nunca estaremos sozinhos, porque nós nos ligamos ao Criador, a toda a humanidade, e seremos atendidos naquilo que precisamos. A meditação, a reflexão, são os principais. Obviamente que existem outros recursos, mas basicamente esses três são recursos extraordinários que nos ajudam muito. A gente pode, inclusive, que está dentro da meditação, mas a respiração. A respiração nos traz uma clareza de pensamento, ajuda a reequilibrar o nosso organismo. Então a gente consegue, às vezes, alcançar nos nossos arquivos internos aquilo que a gente precisa para responder àquela situação e alcançar um nível maior de equilíbrio físico, mental e espiritual. Né? Às vezes, lógico, não é isso que às vezes talvez resolva uma situação específica, mas vai te ajudar a trabalhar os sintomas, te dar uma clareza maior de pensamento, uma resposta para que você possa agir com mais sabedoria e resolver aquilo que está tirando talvez o teu equilíbrio. E de outra forma, externo também a nós, né? Que é buscar ajuda com outras pessoas, né? Vou colocar aqui outras pessoas, podem ser amigos, profissionais. Exatamente, isso, profissionais. Calma, né? Profissionais. Nádia está ansiosa. Eu não. Respira. Amigos, profissionais. Por exemplo, às vezes você tem uma questão que foge da tua área, né? A gente está no período agora de entrega, de declaração de imposto de renda. Aí tem uma situação lá que está te tirando o sono, que você não sabe como resolver, se você tem que pagar ou não. E aí o que você faz? Adianta? Claro que adianta você fazer prece, meditar, respirar, vai te ajudar a trabalhar os sintomas de uma ansiedade, uma preocupação. Mas vai resolver a dúvida que você tem, talvez até traga uma resposta. Mas você consultar um profissional que vai te esclarecer aquilo e tirar aquela preocupação, vai ajudar muito também. Uma coisa não exclui a outra, tudo é válido e deve ser feito junto, né? Então, amigos, profissionais, outras técnicas, né? Também, assim, às vezes, como eu falei, às vezes você vai buscar um lugar onde faça uma meditação, uma respiração, um curso que pode te ajudar, uma relaxação, vem aqui no centro, a gente tem também as atividades de tarde, tem a relaxação guiada aqui toda quinta-feira. Então, vou lá, vou procurar. Então, a gente busca recursos. Por quê? Né? Óbvio que a gente não quer se desequilibrar, mas o nosso equilíbrio é móvel. Como eu disse, a nossa missão aqui na Terra é, em primeiro lugar, cuidar de nós mesmos. Porque o nosso objetivo maior é elevar o padrão da Terra, obviamente. Mas como que a gente vai conseguir elevar o padrão da Terra se nós não estivermos bem? Se nós não estivermos bem, e acontece, ninguém está bem o tempo todo. Mas se você não buscar ajuda, você vai ainda prejudicar um outro que vai ter que ficar cuidando de você. E ainda não vai contribuir para a construção de um mundo melhor, de um padrão melhor. Né? Não estou falando que a gente não, como eu disse, a gente deve buscar ajuda dos outros, mas tem que querer melhorar, a gente tem que querer ser ajudado. Porque a pior coisa é uma pessoa que não está bem, que fica só reclamando para os outros e não quer melhorar. E não busca ajuda. Ou busca, mas não faz, só para dizer que, na verdade, foi buscar só para reclamar lá, dizer que está mal, se vitimizar. E não buscar ajuda. Aí essa pessoa, sim, é que está gerando um prejuízo maior. E nós não queremos ser assim, não é? Quem quer estar com alguém que só fica reclamando e que não quer melhorar? Porque uma coisa é a pessoa reclamar, olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, me ajuda. Por favor, eu quero ficar bem. E você ajuda, faz o que é teu possível, a pessoa vai buscar melhorar, está trabalhando para sair daquela situação, ok. Mas a pessoa fica reclamando, não estou bem, o que eu posso fazer? E você fala, a pessoa não faz e continua reclamando. E vai infelicitando também quem está à sua volta. Então é importante a gente ter essa consciência, né? Essa humildade de buscar ajuda e de querer também melhorar. Tá? Então essa seria um dos outros elementos. O quinto elemento,
nessa construção de felicidade? Seria a positivação. Nós procurarmos positivar todas as situações. Como eu já disse, né, antes, às vezes alguma coisa acontece na nossa vida, nos abala, e no primeiro momento a gente tem aquela situação e avalia e julga como algo ruim. Mas toda situação, tudo que acontece, tem um lado positivo. Ele traz, na verdade, é um espelho que mostra pra gente, às vezes, alguma fragilidade nossa. E que a gente vai conseguir, através dessa situação, falar, puxa, eu não estou conseguindo me administrar, então eu ainda não consegui construir recursos, instrumentos para lidar com esse tipo de situação. Então, aí eu vou buscar ajuda, eu vou construir, então eu vou melhorar. Essa situação está me trazendo uma oportunidade. A gente muda o foco, né, de algo ruim para uma oportunidade de aprendizado, de evolução. E aí a gente começa também a abrir e sair da infelicidade, a gente começa a construir a felicidade, mesmo em momentos difíceis, de desafios. Tá? Essa positivação é sempre nessa visão de oportunidade de aprendizado, nessa escola da Terra que nós estamos. E o último é a presentificação. É vivermos o presente. Né? Hoje, inclusive, eu ouvi uma mensagem do irmão Leocádio que ele trabalha muito a presentificação. De repente, a gente até passa num outro momento, porque ele fala assim que ele, em conjunto com outros espíritos de outros estados, lá no plano espiritual, ele conversando, eles verificaram que a gente perde muito tempo angustiados, ansiosos, esperando algo acontecer no futuro. E a gente perde o presente, que é o que a gente tem para viver. A gente fica só ansioso, preocupado com o que pode acontecer e que às vezes, muitas vezes, nem vai acontecer e nem acontece. E a gente fica naquela angústia, numa aflição, perdendo tempo e sendo infeliz. Então a presentificação é extremamente importante. O Dr. Leocádio também fala que o lugar onde estou tem que ser o lugar onde eu quero estar. Então estamos aqui agora. Vamos estar presentes aqui. Às vezes eu não queria ter vindo, mas alguém me trouxe. Puxa, mas eu vim, eu estou aqui, então eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar lamentando, pensando, puxa, eu queria estar em casa. Aproveita o momento que está aqui. Vê se tem algo bom. Aproveita a integração, a interação das pessoas. Nem que seja para no final falar, puxa, fui, ok, mas não é para mim. Então você aprendeu alguma coisa, que isso não é para você. Você não precisa mais voltar e falar, não, eu já fui, já vi, não é. Mas, ou não. Ou, puxa, foi bom, isso daqui falou alguma coisa, me ajudou, né, a fazer um alcance. Ou, ela não falou, mas o passe foi bom, eu me reequilibrei, saí melhor do que eu cheguei lá. Tomei uma água fluidificada, aquilo parece que me deu uma calma, né, estou saindo diferente. Né? E quando a gente fala estar onde, querer estar onde estiver, não é só no espaço físico, né? É um espaço de sentido também de vida. Fazer essa avaliação de todo o meu projeto de vida, tudo que eu alcancei, tudo que eu vivenciei, experienciei, onde eu estou agora, nessa situação, nesse lugar de ser, quem eu sou. Então esse querer estar aqui, me aceitar como eu sou, com todas as imperfeições que eu tenho. Mas eu só alcancei devido a uma trajetória de vida que me trouxe até aqui. Com certeza de grande evolução. E aí a gente sai daquela comparação com o outro e a gente só se compara com a gente mesmo. Quem eu era ontem, há 10 anos, quem eu sou hoje. O que eu não conseguia fazer há 10 anos, que hoje eu já consigo fazer, trabalhar, administrar melhor. E lógico, eu estou aqui, eu me aceito aqui, não quer dizer que você vai ficar paralisado aqui. Onde eu quero chegar? Você pensa, mas não com uma preocupação de ansiedade, esperando aquilo. O que eu posso fazer hoje para chegar lá? É um planejamento para o futuro. Vendo toda a trajetória de vida do passado, o que eu sou no presente, onde eu quero chegar, e fazendo hoje, estar aqui presente, fazendo essa situação.
né? Vivenciando esse lugar, vivenciando esse espaço de sentido do meu próprio ser. Né? Então a gente sai desses referenciais externos e vai construindo dentro de nós uma força, né? Um arquipélago de certeza dentro desse mar de incertezas, que é a fé no Criador, que é a fé nos meus registros, que é a fé na minha razão, aquilo que faz sentido para mim. E aí, com base nesses arquipélagos, nessas ilhas de certeza, a gente consegue caminhar e navegar nesse mar de incerteza que é a vida, com mais felicidade, com mais força, com mais presença. E aí a gente vai construindo, valorizando as mínimas coisas, as coisas mais simples. O Dr. Leocádio falava, quando perguntarem para você como é que você está, melhor do que mereço. Melhor do que mereço. Por quê? Não é que a gente não mereça estar bem? Não. Mas a gente geralmente não reconhece tudo que a gente tem, todas as coisas que a gente já alcançou. A gente não consegue enxergar, às vezes a gente desvaloriza, né? Não vê a natureza exuberante, como eu falei no começo, que está aí, o sol brilhando, um outro que está ali estendendo a mão, às vezes vê um casal passando ali abraçado. Às vezes coisas mais simples, estou respirando bem. A saúde a gente só valoriza quando perde, não é? Quando começa a dor no joelho, você fala, puxa, eu estava andando tão bem. Então a gente começar a valorizar as pequenas coisas, as coisas mais simples, vão trazendo também essa felicidade interna. Fazer o exercício da gratidão. Todo dia pensar, ou de manhã à noite, ou de manhã e à noite, pelo que eu posso ser grato hoje. Eu acordei bem, eu consegui andar, consegui fazer minhas coisas, minha família está bem, né? Eu estou respirando bem, estou caminhando, meu psicomotor, como é que está? Né? Minha psicomotricidade, meu intelecto, eu estou conseguindo raciocinar. Eu tenho um amigo, pelo menos, né? O Dr. Leocádio fala, uma coisa mais difícil é ter amigo, né? Se contar de uma mão, já sai pulando aí, porque é amigo de verdade, né? Ainda mais nesse tempo de internet, de redes sociais, em que a gente tem um monte de amigos virtuais, curtidas, likes, mas no momento que a gente tá ali precisa de um abraço, do Tudo olho virtual. no olho, pois é. Amigo virtual. Mas se você tiver um amigo que venha, olha, não tô bem, vem aqui me dar um abraço, a gente valorizar isso e também ser amigo dos outros, começar a prestar atenção nos outros, porque às vezes a gente também entra nessa rede, nesse virtual aí, e a gente não consegue mais olhar e ver os outros também, nossos amigos, fazer uma ligação, né? As pessoas hoje mandam só mensagem. Quando a gente recebe uma mensagem de voz, não é diferente só de receber aquela energia da voz da pessoa? É totalmente diferente, porque quando você recebe uma mensagem de texto, você faz uma outra entonação, que às vezes não é a que a pessoa mandou, é uma coisa fria, não tem ali uma energia mais quente. A voz já melhora. E se for uma ligação, tô ligando para saber como é que você tá, eu vi que não sei o que você postou lá, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, tô aqui, tô com saudade, vamos tomar um café? Se puder encontrar, então, né, olhar. Então isso faz toda a diferença. E acho que a gente tem que começar a pensar nesses elementos, né, para a gente construir essa felicidade, mesmo em momentos de desafios, de lutas, né? Agora a gente vai ouvir uma mensagem do Dr. Leocádio. Essa mensagem ela está disponível na internet. Se vocês quiserem me procurar no YouTube, no site da SBE, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, com o nome O Alcance da Felicidade. Tá? E só para finalizar, o Dr. Leocádio fala que às vezes quando a gente está vivendo em momentos às vezes, né, de aflições, de angústias, de desafios, para a gente firmar o nosso pensamento em alguma frase positiva, para positivar aquele momento. E uma das frases que uma vez ele me passou, e eu acho muito boa essa frase, eu vou pedir depois para a Célia escrever aqui no quadro, ele fala assim: todos os dias, todas as horas, todos os minutos, a cada segundo, aconteça o que acontecer, sou feliz e estou bem. Então, é uma frase, você pode até mudar um pouco, estou bem, sou feliz, enfim, estou em segurança, aí cada um pode até adequar, mas é você positivar aquele momento e se afirmar, e vai se afirmando aquilo,
Porque você vai tirar o teu pensamento de uma frequência negativa, às vezes, daquela ditadura de um pensamento repetitivo. Você pega, então, vai repetir então uma coisa boa, uma frase positiva, para tentar sair daquela frequência. Tá bom? Então é isso.